Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2025, no qual estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Já estudamos 10 lições neste trimestre e hoje estudaremos a 11ª lição, que é intitulada Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Após esta lição, restam apenas mais 2 lições: o caráter missionário da Igreja de Jerusalém e a última lição, Assembleia de Jerusalém. As demais lições, da lição número 1 até a lição número 10, estão disponíveis para você no nosso canal e você pode acessá-las, ouvir novamente se você já ouviu, ou quem sabe se você ainda não assistiu às nossas lições, tenha a liberdade, meu querido irmão e irmã, de acessar as lições anteriores e ver alguns trechos importantes que porventura você tenha alguma dúvida. Aproveite, porque este material é de suma importância para você, caro professor, para você, caro pastor, que está sempre ensinando na sua igreja, pregando a palavra do Senhor. O conteúdo que temos deixado neste canal é um conteúdo que serve como base, como fundamentação para muitos ensinos eclesiásticos. Aproveite, este canal é feito para você. Deixa aí o seu like, compartilhe essa aula com outros professores e alunos e aqui nós vamos então dar início a esta 11ª aula. Mas antes precisamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante esta exposição. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que teu Espírito nos oriente naquilo que queremos falar e que teus servos possam ouvir, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então iniciar a nossa aula e sempre iniciamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47, que diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Repetindo, respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Irmãos, o que aconteceu na casa de Cornélio é o que acontece muitas vezes em nossas igrejas. Pessoas que ainda não são batizadas nas águas recebem o batismo no Espírito Santo. Pessoas que ainda não passaram pelas águas batismais, mas que buscam o Senhor e recebem o poder do Espírito Santo. Isso serve como um sinal de Deus para aqueles que discipulam, para aqueles que orientam o novo convertido. É importante dizer isto aqui. Muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo antes do batismo em águas. Isso não quer dizer que o batismo em águas não tem nenhuma importância, pelo contrário, ambos são importantes. O batismo nas águas determina o ingresso da pessoa na igreja do Senhor Jesus Cristo. É o testemunho público de fé daquela pessoa diante da igreja, diante de Deus, mostrando o seu compromisso com Deus. Agora, o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. E todos nós precisamos deste revestimento. Pedro então diz naquele momento: Como posso recusar a água para estes que já receberam, como nós, o Espírito Santo? Lembrando-se da experiência de Atos capítulo 2. Prosseguindo então, vamos à nossa verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não tem predileção por um tipo de pessoa em detrimento de outra. Não, Deus não faz acepção de pessoa. Repetindo então nossa verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 10, versículo 1 a 8, versículo 21 a 23 e versículo 44 a 48. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor:
E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope ou Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope ou Jope. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope ou de Jope. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Os objetivos desta lição são, primeiro, mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Segundo, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. E, por último, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus sobre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Repetindo, mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural, e enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus, são, pois, os 3 objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução, e nesta hora sempre lembramos a você que é importante ter à sua mão uma canetinha e também a revista Escola Dominical nas mãos, e assim você acompanhar a lição e fazer as suas anotações, e caso seja necessário, pare o vídeo e leia alguns versículos. Para isso é bom ter um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você também, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos então percorrer esta lição e vamos destacar alguns pontos, fazer comentários, argumentações que ajudem você, caro professor, a lecionar esta aula no domingo, dia 14 de setembro de 2025, que é um dia que se comemora o Dia Nacional de Missões. Você, meu caro superintendente da Escola Dominical, pense nisso. Prepare algo para esse dia. Dia Nacional de Missões. Segundo domingo de setembro, 14 de setembro de 2025, será comemorado esse dia importante que nos faz lembrar do nosso compromisso de evangelizar o mundo, de pregar o evangelho a toda a criatura. A nossa introdução diz assim: nesta semana estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco
quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação dos gentios, o que na época era inaceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo, da mesma forma que os judeus no dia de Pentecostes ou no Pentecostes. Lucas, portanto, registra esse fato maravilhoso em Atos capítulo 10, que mostra que a salvação alcança também aos gentios. É claro que isso vai ter um desdobramento muito grande e que vai culminar no Concílio de Jerusalém, que é a nossa última lição deste trimestre, onde será resolvido a respeito do ingresso dos gentios na igreja. Mas é importante destacar que neste momento Pedro, ele é chamado para vencer uma barreira que havia no seu próprio interior. Ele disse, diante daquela visão, que ele não poderia comer uma coisa que fosse imunda. Mas a palavra do Senhor foi: não faças tu imundo o que eu purifiquei. Deus então estava mostrando para Pedro que ele deveria aceitar naquele momento o convite de Cornélio e entrar na casa de um gentio para pregar o evangelho. Se Pedro não tivesse aquela visão, se não fosse exortado através daquela visão, com certeza ele não iria na casa de Cornélio. Mas aquilo foi um trabalhar de Deus no seu interior, para que ele pudesse então se dirigir àquela casa e ali pregar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo se encarregou de surpreender até mesmo Pedro e os que estavam com ele naquele momento na casa de Cornélio, quando diz a palavra de Deus que o Espírito Santo caiu de forma surpreendente sobre todos que ali estavam, e eles começaram a falar em outras línguas e a magnificar a Deus. A revelação de Deus aos gentios é o primeiro tópico desta lição. Vamos, pois, a este tópico, a revelação de Deus aos gentios. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Isso temos no Antigo Testamento muitas revelações, como por exemplo a Agar, a egípcia, como por exemplo a esposa de Manoá, e outros exemplos bíblicos do Antigo e até mesmo do Novo Testamento, como por exemplo o anjo Gabriel, que apareceu a Maria. Enfim, temos vários relatos bíblicos que falam da aparição de anjos, de seres angelicais, vindo a este mundo, dialogando com os seres humanos, dando instruções, orientações, mas não lhes foi dado o ministério da pregação do Evangelho. O anjo não prega para Cornélio. O anjo diz para que Cornélio envie homens a Jope e Pedro iria falar o que ele devia fazer. Veja que interessante, irmãos, porque aí nós vemos a atuação do Espírito Santo, a atuação do anjo do Senhor e a atuação da igreja. São atuações distintas. No reino de Deus, há coisas que competem à igreja fazer. No reino de Deus, há coisas que somente o Espírito Santo pode fazer. No reino de Deus, há coisas que vão além. Os anjos do Senhor, eles são encarregados de fazer aquilo que nós não podemos fazer muitas vezes. E aqui nós vemos mais uma vez o anjo entrando em ação. E aqui nós vemos mais uma vez a classe angelical entrando em ação. Um anjo apareceu a Cornélio. Continuando a leitura. Contudo, essa revelação, que trata o texto que nós lemos, se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era
piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isto. Compete sim à Igreja do Senhor pregar o evangelho a toda criatura. Segundo subtópico do primeiro tópico, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é importante ler aqui para você, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, esses 2 versículos, o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: E viu o céu aberto, e descia um anjo como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Versículo 12, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Prosseguindo, o versículo 13 diz assim: E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14, mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Versículo 15, e segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Versículo 16, e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Diante dessa visão, Deus estava preparando Pedro para a missão que ele enfrentaria naquele momento: ir até a casa de Cornélio, um gentio, para pregar o evangelho. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a gloriosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. É a missão da igreja. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Ele já nos entregou esta missão. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu esta missão. Nós temos simplesmente que cumprir. Sinopse da primeira parte da lição: Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Repetindo, Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Prosseguindo, a salvação dos gentios é o segundo tópico da lição. Primeiro subtópico do segundo tópico, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Quais são os eixos principais? Nosso comentarista mostra para nós. Primeiro, ou primeiramente, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Atos capítulo 10, no versículo 34, está escrito assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus
quer salvar a todos, versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, que guardam a lei, mas também para aquele que em qualquer nação, em qualquer lugar, o teme. Terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 36 diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então nós temos aqui em destaque esses 3 pontos da mensagem de Pedro. Cristo é o centro do evangelho, como diz nosso comentarista. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. Podemos ler esse texto que diz assim, Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo e quem tem a missão de pregar Cristo à humanidade, à Igreja do Senhor. A conversão dos gentios, segundo o subtópico do segundo tópico. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Atos capítulo 10, versículo 43, está escrito assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Precisamos pregar, irmãos, a mensagem de arrependimento. Havendo arrependimento, há perdão de pecados. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus como gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Precisamos pregar a mensagem de salvação e anunciar que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados para que sejam salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Irmãos, desde o Antigo Testamento, nós vemos pessoas não judias alcançadas pela misericórdia de Deus, como, por exemplo, Naamã, que era um general sírio, e ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, ele foi curado, mesmo não sendo judeu. E nós vemos então a misericórdia de Deus se estendendo para Raabe, para Ruth, mostrando que Deus tinha um propósito para com os gentios. Em Isaías capítulo número 65 há um texto que diz o seguinte, Isaías 65, versículo 1, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui. Nós sabemos muito bem que o povo que se chama pelo nome do Senhor é Israel, mas aqui estava já anunciado no Antigo Testamento que a salvação alcançaria os gentios. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Em Atos capítulo 11, no versículo 18, está assim escrito, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Esta, pois, é a mensagem de salvação poderosa que alcança a judeus, gentios e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados.
sinopse da segunda parte da lição, a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Repetindo, a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Vamos então ao último tópico da lição, o Espírito derramado sobre os gentios. Primeiro subtópico do terceiro tópico, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Na nossa revista está Atos capítulo 15, versículo 16, mas nós queremos acrescentar aqui mais 2 versículos, 17 e 18, para que você possa entender. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 15, 16 a 18. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, versículo 18, que são conhecidas desde toda a eternidade. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 14, Paulo escreve o seguinte, Atos 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. É importante, caro professor, que você leia estes versículos durante a sua aula. Prosseguindo, Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28, que o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava aos judeus. Nem tampouco, mais uma vez nós temos a revista com essas 2 expressões, não precisamos dessas 2 palavras, nem ou tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas todos quantos nosso Deus chamar. Eu e você, todos os que creem em Cristo, somos contemplados com essa promessa de Deus. Amém. Segundo subtópico do terceiro tópico, o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. É uma prova de que esta evidência continuava acontecendo e continua até os nossos dias. Terceiro subtópico do terceiro tópico, um Pentecostes, acrescenta esse S, meu querido professor e aluno, visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Irmãos, foi algo surpreendente, algo que Pedro não pôde impedir. O Espírito Santo caiu sobre eles. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes.
visto e ouvido. Eles viram as pessoas falar em outras línguas, eles ouviram as pessoas falar em outras línguas. Apesar de não ter acontecido ali o som como de um vento veemente e impetuoso, e não ser citado também que línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre eles, mas ficou a evidência do falar em línguas até os nossos dias. Portanto, é um Pentecostes real, visto e ouvido. Sinopse da última parte da lição: o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Repetindo, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Conclusão da nossa aula: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. É o que está em Tito capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor e raça. É uma palavra pouco usada na atualidade, irmãos. Em lugar de raça, é bom usar a palavra etnia. Prosseguindo, que abrem o seu coração à poderosa mensagem do Evangelho. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crer. Ou seja, quem crer no Senhor Jesus Cristo, quem crer no Evangelho, receberá as bênçãos do Evangelho. E nessas bênçãos está incluído o derramamento do Espírito Santo. Amém! Não perca a 12ª lição do terceiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Eu espero você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Termino pedindo a você que deixe o seu like, compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs e deixe para nós uma mensagem. Pastor Daniel, estou assistindo a sua aula até o final, estou aproveitando bastante o conteúdo e nós assim seremos motivados a continuar a fazer este maravilhoso trabalho. Orem por nós para que continuemos assim fazendo isto que amamos, que é lecionar, que é ensinar a poderosa palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.